Eu te desejo não parar tão cedo, pois toda idade tem prazer e medo. E com os que erram feio e bastante, que você consiga ser tolerante. Quando você ficar triste, que seja por um dia e não o ano inteiro. E que você descubra que rir é bom, mas que rir de tudo é desespero. Desejo que você tenha quem amar, e quando estiver bem cansado, ainda existe amor pra recomeçar, pra recomeçar. Eu te desejo muitos amigos, mas que em mim você possa confiar. Tem até inimigos, pra você não deixar de duvidar. Quando você ficar triste, que seja por um dia e não o ano inteiro. E que você descubra que rir é bom, mas que rir de tudo é desespero. Desejo que você tenha quem amar, e quando estiver bem cansado, ainda existe amor pra recomeçar, pra recomeçar. Eu desejo que você ganhe dinheiro, pois é preciso viver também. E que você diga a ele, pelo menos uma vez, quem é mesmo o dono de quem. Desejo que você tenha quem amar, e quando estiver bem cansado, ainda existe amor pra recomeçar. Eu desejo que você tenha quem amar, e quando estiver bem cansado, ainda existe amor pra recomeçar, pra recomeçar, pra recomeçar. Boa noite, boa noite, boa noite, pessoal. E aí? Tá chovendo muito aí no bairro de vocês? Porque aqui onde eu estou morando, vocês não estão ouvindo os trovões? Aqui tem chovido bastante. Tudo bem, gente? Ativando aqui a câmera. Gostaram aí do Frejá? Sou fã dessa música e realmente o amor é a solução para muita coisa, né? Vamos recomeçar. A esperança, a fé, a positividade com amor e com amigos é sempre melhor. Não sei o que acontece, que essa câmera não está querendo ficar ativa. Será que é para vocês não verem minha cutis hoje? Ai, deu certo! Boa noite, boa noite, boa noite! Vamos lá. Retomando aqui a nossa aula, me digam aí como é que vocês estão, coloquem aí no chat como é que vocês estão chegando para essa aula, se está tudo ok. Eu, particularmente, estou very cansada, né? Quem me acompanha nas redes sociais sabe que desde domingo à noite eu estou no hospital da Regional da Unimed, acompanhando meu filho que sofreu um pequenininho acidente jogando vôlei, né? Saí para vir da aula, mas já estarei retornando. Vocês estão ouvindo os trovões, gente? Muita chuva, muita chuva. Professora, muito relâmpago. Então, vamos lá, antes que o Teams dê uma caída, né? Tá? Então, gente, boa noite, sejam todos bem-vindos, tá?
retomando o nosso conteúdo do MASP, da aula passada, só colocar aqui para a gente ver. MASP é uma ferramenta, uma metodologia para análise e solução de problemas, né? Um método de análise e solução de problemas, daí a sigla MASP. É uma técnica que foi baseada no PDCA, mas que não pode ser confundida com ele. Só relembrando que a gente já viu na aula passada. E ele se constitui de 8 etapas, que é a identificação do problema, observação, análise, planejamento da ação, verificação, padronização e conclusão, né? Lembrando que na aula passada a gente viu até a fase 4, e a gente ficou de ver as outras 4 hoje, lembram? E que a partir de então a gente vai começar a trabalhar em cima de algumas ferramentas de análise que a própria etapa já vai sugerindo. E vamos finalizar hoje, após essas etapas restantes, o ciclo do PDCA, que alguns já conhecem, porque já viram em outras disciplinas, outros não, mas é sempre bom a gente relembrar o que seja essa ferramenta de gestão. Enquanto que o MASP exclusivamente é uma estrutura, uma ferramenta para se avaliar, analisar e solucionar problemas, o PDCA é um método gerencial, é uma ferramenta de gestão, tá? E o MASP, é por isso que o MASP não pode ser confundido com ele, porque apesar de ter uma estrutura semelhante, os objetivos são diferentes. Então, o MASP obedece ao ciclo do PDCA, né? Relembrando, primeiro, planeja-se, que é o plan. PDCA são as siglas que vêm em inglês, tá? Depois, executa-se, que é o do verbo fazer. A seguir, verifica-se, que é o check. E, por fim, atua-se corretivamente, que é o action, se for o caso, tá? Só relembrando aqui. Então, gente, tem uma travadinha aqui, peraí, pronto. Então, nós já tínhamos visto as 4 primeiras etapas, né? Então, nós vamos ver agora a parte das 5 em diante. Lembrando, para quem está chegando agora, que a gente está dando continuidade ao conteúdo da aula anterior, que é o MASP, tá? Que é exatamente a ferramenta de análise e de solução de problemas, que é um mapa. Então, compreende a etapa 5, fazer acontecer o planejado, incluindo o treinamento dos envolvidos. Lembra que eu falei, é porque eu não estou com minha apostila aqui, gente, deixa eu ver se eu pego aqui para mostrar. Tem uma página do material apostilado que vem todas essas etapas, tá? Com as tarefas do lado. É porque não deu para colocar, e se colocasse ia ficar muito pequeno, muito condensado, então eu preferi fatiar as etapas por slide. Mas para você ter uma compreensão do todo, tem na apostila todas as etapas e as tarefas de cada etapa, totalizando 26 no total, tá? Então, como nós estamos falando aqui, as tarefas a analisar da etapa número 5 é treinar o pessoal, executar o plano de ação e incluir realização de medidas para checar resultados obtidos. O que é que eu gostaria de falar dessa etapa de executar o plano de ação? A meu ver, não só no MASP ou em qualquer outra ação de gestão ou de execução de planejamento, é uma das etapas mais importantes. Por quê? Porque quando você planeja, você está aqui no campo imaginário, você está aqui no campo das ideias, tá? Então, você ainda não colocou em prática aquilo que está no papel. E, às vezes, gente, no papel dá tudo certo. No papel flui, que é uma beleza. Quando você vai para a prática, aí é que você vai ver se aquilo que foi planejado realmente deu certo. E, às vezes, não dá certo, por quê? Porque as pessoas não estão qualificadas, porque as pessoas não foram preparadas. Então, antes de implementar, o ideal seria que esse pessoal tivesse treinado, qualificado, né? Mas se não, se faz parte, se é um problema, a falta de qualificação, então é óbvio que você precisa treinar o seu pessoal para qualquer coisa, para a ferramenta, inclusive, de análise e solução, né? Para o problema identificado ser sanado, mas a qualificação, gente, hoje, ela é a saída para muitas coisas, tá certo? Para problemas de gestão, problemas de procedimentos, de liderança, tá? Então, assim, muitas vezes as pessoas não fazem, não é porque não querem, é porque não sabem,
tá? Até mesmo os próprios líderes, muitas vezes, eles metem os pés pelas mãos, por quê? Pela falta de vivência, prática de trabalho e de vida, eles muitas vezes não têm aquela intuição, né? Então, às vezes, essa análise de solução de problemas, ela é importante exatamente por conta disso, porque ensina você a planejar, tá? E isso vai se tornando um hábito, porque hoje, quando a gente planeja, a propensão de dar certo é bem maior do que o contrário, do que não dar certo. Aí, continuando aqui, executar o plano de ação. Quais são as ferramentas? Divulgação do plano de ação, as reuniões participativas, quais são as técnicas de treinamento, o plano em si e um cronograma. Porque, gente, muitas vezes, os projetos que são implantados nas organizações, eles não vão para frente, não vingam, exatamente porque as pessoas não são envolvidas e não se sentem partes integrantes desse projeto. Muitas vezes fica só naquele nível hierárquico da pirâmide, do cumezinho, né, onde fica as pessoas de gestão, e quem está no nível intermediário, e principalmente na base operacional, não sabe do que acontece e não se envolve. Então, assim, o interessante é ter as reuniões participativas envolvendo todos os funcionários. Se é uma empresa muito numerosa, não dá para reunir todos os funcionários, pelo menos representatividade de cada setor, para que as pessoas depois multipliquem nos seus setores aquilo que foi passado na reunião. Porque se a empresa como um todo não se envolver, não adianta, não adianta. Né? Então, tem que ter toda essa integração dessa parte sistêmica para que as pessoas se envolvam e se sintam partes integrantes, ou da ferramenta de gestão, de avaliação, do treinamento, de qualquer outra coisa. E eu já falei em aulas passadas, vou reforçar. Tudo que você vai fazer, gente, você tem que ter um prazo. Quando a gente for ver a ferramenta 5W2Hs, a gente vai estar falando sobre isso. Por quê? Porque você precisa saber quando, quem, para quê, todas essas fases, porque senão fica assim aquela coisa meio solta e você assim não tem ideia de quando vai terminar, né? Você não sabe o real objetivo. Então, o cronograma, ele é essencial. Mesmo que passe de um mês, passe 2 meses, mas mesmo nesse tempo estabelecido, você tem que fazer o acompanhamento. O acompanhamento é essencial, porque se você coloca uma coisa solta, mesmo que você envolva as pessoas elas não têm uma ideia do final, não sabe quando é que vai ter aquela avaliação, não sabe quando é que vai ter um the end, né, um fim. Então, o interessante é que você coloque um prazo e trabalhe em cima do cumprimento dele. Porque, como eu já falei em aulas passadas, muitas vezes a rotina do dia a dia engole a gente. Engole em que sentido? Né? Quem trabalha com gestão ou com execução, seja em qualquer segmento comercial ou serviços, tá? Indústria, sabe que todo setor tem sua rotina de trabalho. E determinados dias do mês ou semana, muitas vezes essa rotina, os picos aumentam, né? Então, às vezes essa rotina deixa a gente tão envolvida que projetos ficam, né, à margem, deixados de lado. Aí é onde entra a importância da gestão delegar e descentralizar. Aí vão entrar aqueles outros conflitos que a gente já discutiu, a questão muitas vezes da insegurança do gestor, mas o porquê que hoje os estilos de gestão batem sempre nessa tecla de estimular o líder a delegar, tá certo? Por quê? Porque ela precisa que esse líder, esse gestor, que tem todas as características de liderança da sua equipe, de comprometimento, de fazer com que os objetivos sejam alcançados, ele também utiliza essas habilidades para outros planejamentos da organização, planejamento estratégico, o próprio MASP, tá? E muitas vezes esse gestor está tão envolvido nessa rotina diária que ele não se envolve, certo? Então, é importante estarmos atentos a esse cronograma e
principalmente esse gestor está seguro o suficiente para estar dando autonomia para a sua equipe. Até aqui tudo bem, gente? Está tranquilo? Etapa 6. Verificar os resultados do plano. Veja bem, a etapa 5 é colocar em ação. A 6 é verificar. E não é verificar, gente, no final do cronograma, não, tá? Muitas vezes a gente tende a fazer uma avaliação no final. E o durante? Porque lembra que eu falei há poucos instantes, quando a gente planeja, quando está aqui no campo imaginário das ideias, no nível abstrato, tudo flui, tudo dá certo. E quando você começa a colocar em prática, às vezes vão começando as intercorrências, vão começando as dificuldades. Se você deixar para avaliar no final, no fim, não dá tempo de corrigir. Que é exatamente o checar do PDCA. Então, à medida que a ação que você planejou está sendo aplicada, está sendo implementada, você tem que verificar se está funcionando, se está dando certo. Porque se não der, dá tempo de reformular, tá? Então, à medida que a ação planejada transcorre, deve-se fazer um controle, uma análise. Para quê? Para verificar se esses resultados previstos aonde? Naquele planejamento da ação. Você planejou, você agora está colocando em prática. Então, você vai ver, deu certo? Ótimo. Então, estão sendo alcançados, que às vezes dá certo, mas você não atinge o objetivo determinado. Não deu certo. Então, vamos voltar aqui, senta todo mundo aqui do núcleo gestor, vamos ver onde é que deu errado, vamos corrigir, vamos reformular. Porque se você não faz isso durante a execução da ação, quando chegar no final do cronograma, o tempo já passou, o problema pode ter virado uma bola de neve, e em vez de você agir corretivamente, você tem um outro problema para fazer todas as etapas novamente, né? Então, você precisa fazer esse acompanhamento, esse relatório em 3 partes. No planejamento, né? Quando você planeja, à medida que está sendo executado e no que você vai executar, tá certo? Porque muitas vezes as próximas ações, elas são com base naquelas ações que estão sendo executadas, implementadas. Então, se não está dando certo, você já tem como reformular a que ainda seria implementada, tá? E como é que você pode fazer isso? Através de que tarefas, de que ações? Comparar resultados obtidos com os previstos, aquilo que você planejou com o que você está alcançando, listar os efeitos colaterais, ou seja, as consequências dos não previstos, verificar o nível do bloqueio observado, né? O grau de eficiência do plano de ação, que é aquilo que eu falei, de estar acompanhando continuamente cada ação planejada e executada, tá? Quando a gente fala continuamente, gente, muitas vezes a gente diz assim, mas eu não tenho tempo para isso. É onde entra a história do gestor da autonomia para a sua equipe. Aí, continuando. Verificar resultados do plano. Aí, quais são as ferramentas? Diagrama de Pareto, carta de controle, histograma, gráfico sequencial. Lembrando que quando a gente terminar esse conteúdo, a gente vai ver o PDCA, já vamos começar a ver o PDCA hoje, né? E nas próximas aulas eu vou trazer algumas dessas principais ferramentas para que vocês tenham acesso. São ferramentas que podem ser utilizadas no MASP, nos processos decisórios, mas também são ferramentas que podem ser utilizadas na gestão, em processo de gestão, tá? Etapa 7, padronizar. Então, gente, aqui a gente tem que pensar da seguinte forma: padronização é legal? É. Até mesmo porque quando você tem o nível de problemas com estrutura programada e não programada. Então, assim, quando é um problema rotineiro, você pode ter a decisão programada, né, através das suas normas e procedimentos. Mas é difícil você padronizar, né, uma coisa que nunca aconteceu.
né? Então, assim, o problema pode ser resolvido de uma maneira pontual, ou seja, ele acontece, não acontece com frequência, e quando acontece, ele é inédito. Então, assim, a gente precisa, óbvio, ter um checklist, ter uma padronização, ter normas e procedimentos, ter um manual, tá? Ter um rol como é que eu posso explicar? De ações, de como proceder, né? Para aquilo que é rotineiro, mas para aquilo que não é, não tem como. Então, assim, deve-se estabelecer passos para que mesmo o não rotineiro não aconteça, tá? E o rotineiro também, ou seja, você tem que criar estratégias para que é por isso que o MASP existe, exatamente para você não deixar que o problema volte, e se voltar, você já saber como proceder, como agir. Aí virão as tarefas, né? 21, definir mudanças que devem ser incorporadas ao PPO, que é o Procedimento Padrão Operacional, revisar essa ação padronizada, né? Se teve modificação, comunicar as partes envolvidas, treinar o pessoal, olha só, se eu modifiquei alguma coisa da rotina, do padrão anterior, eu tenho que estar fazendo essa modificação, formalizar, avisar e ainda treinar, orientar as pessoas dessas alterações, tá? Uma comunicação clara e adequada dos motivos do treinamento. A partir do momento em que você age dessa forma, gente, fica até assim, a participação e a aceitação dos colaboradores, ela se torna mais, as pessoas aceitam mais. Porque hoje nem todo, mesmo a gente estando nessa era do conhecimento, nessa era da informação, ainda tem muita gente que resiste a fazer cursos, assistir aulas, entendeu? Né? Pessoas que têm já muita prática de trabalho e tendem a resistir um pouco mais a mudanças, tá certo? Estou assim, generalizando, claro que não são todas as pessoas que são assim. Então, quando você comunica de uma forma clara, adequada, os motivos daquela mudança, daquele treinamento, quais são as consequências, fica mais fácil para que as pessoas mais resistentes possam aceitar. Porque, assim, até hoje, eu trabalho num colégio, você sabe, né, o colégio completou 71 anos esse ano, e se a gente não tivesse usado técnicas de modernização, talvez a gente até tivesse fechado. E, assim, nós tivemos casos de professores como eu, né, que na época da lousa digital, olha que isso daqui já tem uns 10 anos mais ou menos, né, onde ele teria que sair do quadro branco com pincel, que já foi um grande avanço em relação ao quadro verde de giz, né. Então, assim, muitos se sentiram assim, fora do contexto, porque estava padronizado um sistema de dar aula, né? Então, teve aqueles, eu não quero isso na minha sala, eu quero o quadro branco tradicional, e já tiveram outros que, eu quero aprender, eu quero ver como é que é essa ferramenta, e recentemente, agora com essa pandemia, onde nós tivemos que nos adaptar, né? Se alguém dissesse para mim que eu ia ficar dando aula virtual de dentro da minha casa, utilizando o computador, eu dizia, de jeito nenhum, boa noite, Júlio, seja bem-vindo. Eu dizia, converse, na aula presencial é muito mais interativa, é aquela coisa do contato, mas a gente teve que se adaptar, a gente teve que se adequar, então a gente já está, praticamente com 3 semestres nessas aulas virtuais, né? Mas vocês não imaginam a dificuldade que muitos professores sofreram em relação a isso, na realidade de escola que eu conheço. Enquanto tivemos professores que adoraram participar dos treinamentos, né? Tiveram aqueles professores que pediram para sair, vocês acreditam nisso? Optaram em sair da escola, né? Porque não se viam compreendendo utilizar ferramentas como o Teams, como o Google Meet, né? Como o Zoom, porque existem várias plataformas de ensino virtuais. E, gente, não é uma coisa tão complicada. A gente que começa a mexer, né? Mas, assim, às vezes as pessoas, elas são tão resistentes ao novo, elas são tão acostumadas ao padrão, que uma mudança nessa rotina,
uma mudança na zona de conforto que essa pessoa tem, é um caos, é uma desconstrução. Enquanto que alguns desconstroem para reconstruir, né? Tem gente que se desconstrói e não pensa numa nova reconstrução. E muitas vezes isso acontece nas organizações onde a gente trabalha, principalmente essas organizações mais antigas, num sistema de gestão mais conservador, tá? Que são acostumadas a um estilo de gestão mais conservador. Então, quando vem, porque nós estamos nos modernizando, a gente teve que se modernizar com a tecnologia, a gente teve que se modernizar com sistemas, com estilos de gestão, e o tempo todo nós estamos nos adaptando, tá? O mercado vai modificando, as regras vão mudando e a gente vai acompanhando, porque senão a gente perde competitividade, a gente perde clientela, a gente perde uma série de coisas, e isso é perda de quê, gente? De dinheiro, de faturamento. E isso é um efeito cascata, acaba repercutindo na empresa como um todo, né? Então, quando as pessoas têm consciência, estou contextualizando tudo isso para que vocês compreendam a importância da comunicação clara. Porque às vezes você diz, tem que fazer, acabou-se. Se não quiser, passa lá no RH, né? Isso daí é um reflexo de um clima organizacional autoritário, não é por aí. Então, quando você conversa com seus colaboradores, quando você envolve, quando você faz com que eles se sintam integrantes do processo em si, as coisas vão ficar mais fáceis. Pelo menos espera-se que ficam mais fáceis, né? Alguém já teve alguma experiência na empresa que trabalha ou trabalhou dessa natureza de resistência em relação à implementação de projetos, de alguma coisa que possa compartilhar com a gente aqui, que queira compartilhar? Não, professora, eu não. Pelo menos você respondeu que não, né? Então, gente, continuando aqui, né? Depois que você faz essa comunicação clara, oi? Mas, tipo assim também, essa venda por aplicativo, ninguém imaginava, né? Há 3, 5 anos atrás. Continue. Contextualize aí o que você está falando, é verdade. Tipo assim, as empresas jamais imaginariam que eu passar por isso e que, tipo, funções também, né? Tipo, eu tiro, por exemplo, uma pizzaria. Eu tenho um funcionário para atender pedidos por WhatsApp. Sim, com certeza. E hoje, gente, as ferramentas, a tecnologia, ela veio para facilitar muito a vida da gente, e a gente se torna muitas vezes refém dela, né? Então, assim, hoje tem locais de alimentação que só atendem pelo iFood, ou só atendem pelo WhatsApp. Ou seja, você acaba tendo que se adequar ao sistema para você não perder clientela, e você acaba tendo que ter um smartphone para você se sentir no mundo, né? Eu falando com vocês agora, eu me lembrei de uma colega, uma pessoa minha, né? Que ela ainda tem aquele celular antiguinho, aquele que só liga e recebe chamada, né? E ela acaba comprando um smartphone exatamente por conta disso, porque tudo, ela vai para uma consulta médica, né? Como é que se confirma a consulta, gente? Pelo aplicativo, pelo WhatsApp, né? Ou por e-mail, né? Agora mesmo com essa coisa da vacinação do Covid, como é que se avisa? Por uma mensagem pelo WhatsApp. Ou seja, tudo corrobora para que a gente se reinvente, para que a gente se qualifique, para que a gente se modernize. Então, são exemplos diários, exemplos do dia a dia, que a gente acaba o quê? Tendo que se modernizar, porque senão a gente fica sem acesso à informação. Eu me lembro que quando começou, claro, óbvio, né, muita gente ficou sem trabalho, mas quando teve a automação dos ônibus, que a gente passa agora com cartão eletrônico, não existe mais a questão do dinheiro em espécie, né? Foi um auê, vocês lembram disso? Sindicatos,
a própria eu lembro. população reclamou, porque era muito mais fácil você passar para o trocador, aquela coisa toda. Mas, gente, quando a gente se adaptou, hoje não é muito mais fácil. Você chega, passa o cartãozinho, passa o marca-texto e vai-se embora, entendeu? Então, assim, Oi? É aquele negócio, né, professor? Tudo que é novo, a gente já vai com como é que eu posso falar? A gente já vai com intervenções. Isso, né? Então, assim, aquilo que é diferente, aquilo que mexe com a nossa zona de conforto, que faz a gente sair da caixa, nós tendemos a resistir. Eu me lembro que foi um que eu fiquei, ai, que coisa, que eu também sou usuária de sistema coletivo de transporte, né? Mas agora com essa gasolina de R$6, aí que a gente anda de ônibus mesmo, né? Só o Covid que faz a gente ainda pensar muito e abastecer no posto com gasolina a esse preço. Mas, assim, eu me lembro que na época eu fui um que eu digo, gente, que coisa mais absurda, vai tirar o emprego de muita gente, e quando a gente não tiver o dinheiro, se der algum problema... Então, assim, a gente tende a resistir. Por quê? Porque mexe naquilo que a gente já conhece. Então, pisar num terreno seguro, a gente ir num procedimento que a gente já conhece, é normal. A gente se sente bem. Quando é uma coisa nova, uma coisa que a gente não sabe se vai dar certo, a gente tende a resistir. Isso é inerente, é natural ao ser humano, né? Mas isso não foi só uma prática de contenção de despesa, também foi uma prática para evitar os assaltos que aconteciam muito, né? Os assaltos continuam acontecendo. Por quê? Porque num número menor. Mas os assaltantes assaltam agora as pessoas que estão dentro do ônibus, sabe que não tem mais dinheiro ali, mas assalta quem está dentro do ônibus, né? Ou seja, a gente continua ainda tendo medo de andar no transporte coletivo. Mas é fato que já reduziu bastante comparado com números anteriores. Mas esse exemplo que eu falei, gente, é exatamente isso, porque muitas vezes as coisas vêm para melhorar, né, para simplificar, e a gente tem que passar por todo esse processo de mudança, de compreensão, de aceitação, para depois identificar que foi uma mudança positiva, né? Verdade. Então, vamos aqui. Finalizando a etapa 7 da padronização, né, auditar o cumprimento do padrão. O que é auditar o cumprimento do padrão? Você formalizar aquilo que foi padronizado. Eu lembro que eu falei na aula passada que uma das ferramentas também é se colocar em manual. Você pode estar fazendo um manual, tá? Então, vamos ver aqui quais são as ferramentas que podem ser utilizadas nessa etapa de padronização. Olha aí, 5W2H, eu vou estar falando dessa ferramenta aqui para vocês, que ela é essencial, né? Que é exatamente o que, quando, quem, por quê, né? Professora, Oi. desculpa interromper. O slide, eu acho que não avançou. Você mudou o slide agora? Está no slide 14, vocês estão visualizando etapa padronizar as ferramentas 5W2H, reuniões e palestras. Não, deixa eu Para mim está tentar. aparecendo aqui. Para mim, aparece. Para mim Para não. quem Deixa eu não ver está se- aparecendo, dá um F5 para atualizar a página, senão eu sugiro que saia e volte. Eu estou no slide 14. Quem é que está conseguindo ver aí? Ai, Coloca pronto. Deu Deu certo. certo? Deu, Pronto. sim. Pronto, ok. Porque às vezes trava mesmo, viu, gente? Então, quais são as ferramentas que podem ser utilizadas nessa etapa de padronização? 5W2Hs, que a gente já falou em outras etapas, reuniões e palestras, né? Lembrando que a gente vai estar padronizando, então a gente precisa conversar com as pessoas para ver o que é que deu certo, o que é que não deu. Manuais de treinamento no trabalho e o controle dos padrões, que é onde entra essa parte da auditoria, tá? Da formalização do processo, né? Então, formalizar o padronizado. A etapa 8, que é a etapa final, a etapa de conclusão do MASP, que é exatamente elaborar o relatório sobre o MASP. A própria ferramenta, o próprio nome já está dizendo, é um relatório, né? Um relatório que é feito de todas as partes envolvidas, com suas devidas conclusões, né? Então, o método, como já foi dito, é composto por 8 etapas.
As etapas são divididas em um total de 26 tarefas. As etapas devem ser seguidas como em um checklist. Deve-se atentar para a correta observação e atendimento às tarefas de cada etapa e a obtenção de um aumento na eficácia da resolução definitiva dos problemas, né? Então, eu só vou voltar aqui uns slides para a gente relembrar aqui quais são... Peraí, gente, só um instantinho, tá? Eu estou voltando aqui os slides, tá certo? Certo. Só para a gente relembrar aqui as etapas. Pronto. Eu coloquei as etapas aí para a gente ver, tá? Então, tem que se fazer um relatório dessas etapas aí, da identificação do problema, observação, análise, planejamento da ação, verificação, padronização e conclusão, tá? Então, gente, como eu tinha dito, terminando o MASP, a gente vai falar de PDCA, que é uma técnica de gestão. Eu vou parar aqui a apresentação, porque eu vou passar um vídeo. Eu quero só que vocês me sinalizem se vocês estão conseguindo visualizar. Ontem, na aula de ontem, eu tive que fazer 3 ou 4 vezes até dar certo, mas deu certo. Deixa eu só colocar aqui. Esse vídeo vai falar da técnica do PDCA e suas etapas, que são essas 4 que eu já citei aqui para vocês. Vamos lá. Já vi que não está aparecendo. Não apareceu tela, não foi, gente? Só o áudio, não foi? Isso. Não, foi que nem ontem. Peraí, vamos tentar. Vamos lá, novamente. Vocês estão conseguindo ver alguma coisa? Sim. Pronto, é o anúncio. Deixa eu só soltar aqui para ver. Are you? É a única forma de dizer tudo bem em inglês? E será que é tão comum? Olá, pessoal. Estão conseguindo ver ciclo PDCA, conceitos básicos e exemplo? Sim. Então, agora deu certo. Vou soltar, tá, gente? Tudo bem? Neste vídeo eu vou ensinar sobre o ciclo PDCA. Eu vou discutir o que é o ciclo PDCA, vou discutir a relação dele com a melhoria contínua, e eu também vou dar um exemplo prático ao longo do vídeo. Então, a cada etapa do PDCA, eu vou contextualizar no exemplo. Vamos lá. O ciclo PDCA foi popularizado por William Edwards Deming na década de 50 no Japão. Ele é americano, mas na época ele foi para o Japão prestar consultoria para as empresas japonesas para desenvolver a qualidade dessas empresas e torná-las competitivas mundialmente. Para quem não sabe ainda, o ciclo PDCA é esse ciclo que está aqui, composto pelas etapas Plan, Do, Check and Act, que em português significam planejar, fazer, verificar e agir. O ciclo PDCA é uma ferramenta muito importante porque ele consegue colocar de maneira bem simples a forma da gente operacionalizar a melhoria contínua. E com o tempo ele foi ganhando tanta notoriedade que ele passou a ser o fundamento operacional mais importante de diversos sistemas de gestão, como a ISO 9001, a ISO 14001 e a OSAS 18001. Então esses sistemas de gestão, eles fazem referência explícita ao ciclo PDCA e à melhoria contínua. Hoje em dia, o ciclo PDCA é utilizado tanto no contexto operacional, que são contextos menores, como em contextos mais amplos, como no planejamento estratégico de organizações. Então vamos estudar um pouquinho mais sobre esse ciclo PDCA. Em primeiro lugar, por que o ciclo PDCA ficou tão famoso? Uma das principais explicações é que o ciclo PDCA consegue organizar em passos bem claros e simples algo que as pessoas já fazem intuitivamente, que é planejar as suas ações, executá-las, medir os resultados e aprender com base nesses resultados. Então vamos ver um exemplo aqui do dia a dia. Imagine que você é um estudante universitário e você está tendo um problema com notas baixas. Aí, analisando o problema, você imagina que estudar mais seja a solução do problema. E aí você planeja estudar 8 horas por semana no próximo semestre. No ciclo PDCA, isso seria o plan. Aí, no semestre seguinte, você efetivamente estuda conforme planejado. Isso seria o do no ciclo PDCA.
Aí, ao longo do semestre e ao final do semestre, você vai acompanhando as suas notas para verificar se essas metas foram realmente atingidas, ou seja, se as suas notas melhoraram. E, por fim, no agir, que é o ACT do ciclo PDCA, você vai refletir sobre o que aconteceu e tomar decisões para os próximos semestres. Por exemplo, se você estudou 8 horas e as suas notas melhoraram, então isso tem que passar a ser o novo padrão para todos os semestres. Agora, se não deu certo, pode ser que a explicação do problema das notas seja outra, não apenas estudar mais. Então, esse exemplo simples que a gente acabou de ver só serve para mostrar que o ciclo PDCA ele reflete a forma como uma pessoa organizada e sistemática pensa ao resolver um problema. Uma outra coisa que eu queria mencionar é que o ciclo PDCA não é uma ferramenta, ele é um método. Por quê? Porque o ciclo PDCA é composto por uma série de etapas. E em cada uma dessas etapas, a gente pode usar ferramentas diferentes. Como, por exemplo, no Plan, a gente pode utilizar um diagrama de Chikawa, aí no Verificar a gente pode usar uma folha de dados, e aí cada etapa a gente pode usar ferramentas diferentes. Mas o PDCA em si não é uma ferramenta, e sim um método que mostra como as ferramentas da qualidade podem ser articuladas na resolução de problemas. A partir de agora, a gente vai estudar em mais detalhes cada uma das etapas do ciclo PDCA, começando pela etapa planejar. A etapa planejar tem como objetivo estudar com maior profundidade o problema, também considerando as suas causas e os seus efeitos. E o objetivo disso é tentar identificar possíveis soluções para o problema. Porque no final dessa etapa, a gente precisa propor um plano de ação, com ações e metas claras que vão guiar as demais etapas do PDCA. Isso quer dizer que as etapas do Check and Act vão utilizar esse plano de ação como referência para avaliar a efetividade do que foi feito. Nessa etapa, geralmente a gente utiliza as seguintes ferramentas. A gente usa o diagrama de Chikawa para identificar as causas, o diagrama de Pareto para priorizar as causas, o fluxograma do processo para entender melhor o processo, os 5 porquês, o 5W2H para tentar estruturar o plano de ação de uma forma melhor. Então, essas são as ferramentas geralmente utilizadas no Plan, mas a gente não precisa ficar só nelas. Vocês podem utilizar qualquer ferramenta aqui. Então, agora vamos ver um exemplo de como essa etapa poderia acontecer num exemplo empresarial. O caso que a gente vai considerar é de uma empresa do setor varejista, com vendas online, e essa empresa está com um alto índice de entregas com atraso, girando em torno de 25%. Atualmente, essa empresa utiliza um operador logístico para fazer as entregas, ou seja, é uma empresa terceirizada que faz as entregas dessa empresa para todo o país. Aí o responsável pelo setor de logística da empresa, percebendo que esse índice de atraso está muito alto, ele pensou em aplicar o ciclo PDCA para tentar reduzir esse índice. Então, como ele está aplicando o ciclo PDCA, ele iniciou pelo Plan, que envolve estudar melhor o problema. E aí, o que ele fez? Ele pegou os dados das vendas do último mês e separou eles por região. Então, ele colocou aqui as entregas do Sudeste, do Sul, Nordeste, Centro-Oeste e Norte. Então, aqui nós temos os totais de entregas por região. Aqui nós temos as entregas atrasadas por região. E aqui nós temos as porcentagens de atraso por região. E a primeira constatação foi de que a região Sul tem um índice de atraso muito maior do que todas as outras regiões. E ainda nós temos também algum problema na região Centro-Oeste e Norte. Porém, nas regiões Sudeste e Nordeste, não há muito problema. Então, com base nesses resultados, a gente já consegue ter um entendimento melhor do que está acontecendo com esse problema. Vamos continuar no próximo slide. Então, com base nos dados coletados, o responsável pela logística começou a elencar algumas das possíveis causas do problema. Como, por exemplo, a falta de estrutura do operador logístico para atuar fora das regiões Sudeste e Nordeste, porque só nessas duas que ele está indo bem, nas outras não. Também a gente poderia ter como explicação uma baixa frequência de saídas para essas regiões, então pode ser que eu tenha poucos veículos saindo, então é por isso que eu estou tendo atraso. É possível também que o prazo prometido para essas regiões esteja fora do nível de serviço que eu tenho no contrato com esse operador logístico. E também pode ser que eu esteja com algum problema no meu armazém e eu estou tendo uma demora muito excessiva para preparar os pedidos dessas regiões. Aí, com base nessas possíveis causas, algumas foram priorizadas, outras foram deixadas para depois, e um plano de ação foi proposto.
E o plano de ação consiste em negociar com o operador logístico o aumento da frequência de saídas para entregas na região sul apenas, tá? E também elevar o prazo de entrega prometido nas regiões centro-oeste e norte, elevando de 7 para 10 dias. E a meta que foi estipulada é reduzir a proporção de atrasos nessas regiões para 10% em até 3 meses. Antes da gente ir para o próximo slide, eu só gostaria de ressaltar que eu estou fazendo um caso bem simples aqui só para conseguir explicar o que é o PDCA. Então, várias decisões que eu estou tomando nesse exemplo acabam sendo bem simplistas, porque o foco não é o problema em si, o foco é o PDCA, tá ok? Então, vamos para o próximo slide. Agora vamos falar sobre a etapa fazer do ciclo PDCA. Essa etapa consiste em a gente colocar o plano de ação desenvolvido na etapa anterior em execução. O primeiro passo para isso é mobilizar os recursos envolvidos com o plano de ação, que daí envolvem recursos financeiros, equipamentos, pessoal e também matérias-primas. Além disso, a gente precisa capacitar as pessoas com relação ao que vai ser feito. Então, se for um novo método de trabalho, a gente precisa treinar as pessoas nesse novo método. Ou então, se a gente for fazer um plano de ação muito complexo, a gente precisa capacitar as pessoas com relação ao que vai ser feito. Aí, com tudo isso preparado, a gente pode colocar o plano de ação em execução. É possível que ao longo da execução do plano de ação, a gente precise realizar pequenos ajustes, mas isso é normal. No nosso exemplo da empresa varejista, o que ela teria que fazer? Ela teria que, primeiro de tudo, comunicar o operador logístico sobre o problema e tentar negociar uma nova frequência de saída para a região sul. Depois disso, como agora tem uma nova frequência de saída para a região sul, ela precisa ajustar todo o sistema de preparação de pedidos para se adequar a essa nova frequência de saídas. Além disso, nas regiões centro-oeste e norte, ela precisa ajustar os prazos de entrega prometidos e comunicar aos clientes sobre isso. Então, quer dizer que futuros pedidos serão prometidos num novo prazo para esses clientes. A terceira etapa do ciclo PDCA é o verificar. Então, imagina o seguinte, durante a execução do plano de ação, a gente vai coletando dados de desempenho do processo, né? Então, a gente vai coletando como o processo está evoluindo durante o plano de ação, para tentar verificar se realmente o plano de ação está tendo um efeito. Então, para isso é comum a gente estabelecer indicadores de desempenho e acompanhar esses indicadores de desempenho durante o prazo estipulado por plano de ação. Aí, para isso, a gente geralmente utiliza ferramentas como folhas de verificação, cartas de controle, para acompanhar os dados ao longo do tempo. A finalidade disso tudo é acompanhar o atingimento das metas e evidenciar as melhorias. Então, vamos ver no nosso exemplo como isso aconteceria. No exemplo do varejista online, o que eles poderiam fazer é coletar dados sobre os índices de atraso ao longo dos 3 meses que foram previstos para o plano de ação. Então, nessa primeira tabela, nós temos aqui o que eu chamei de mês zero, que são os dados que já tinham sido coletados antes da melhoria. E aí aqui a gente foi executando o plano de ação e coletando os dados ao longo do mês 1, 2 e 3. E aí a gente começa a acompanhar como que os índices de atraso evoluíram ao longo do tempo. Só que, olhando os dados dessa forma, é um pouco complicado de entender o que está acontecendo. É melhor a gente colocar eles num formato gráfico. Então, vamos ver como que ficou. Aqui a gente pode ver mais claramente como que foi a evolução do indicador de desempenho, índice de atraso, ao longo dos meses do plano de ação. Por exemplo, aqui nós temos um gráfico mostrando o mês zero, que era a situação inicial, e aí depois de um mês, como o índice já estava, e aí a gente pode acompanhar que, ao longo do tempo, o índice de atraso realmente foi melhorando. Então a gente vê, por exemplo, aqui, essa linha azul claro, é a região sul, como que o índice de atrasos caiu. Aqui nós temos a região centro-oeste, e esse azul mais escuro é o índice total. Porém, uma coisa que eu gostaria de destacar é que a meta estipulada no plano de ação era de 10%, e somente a região centro-oeste chegou perto disso. No total, ainda está próximo de 20%, então ainda não chegou na meta estipulada. Uma outra coisa que eu coloquei aqui é um gráfico com a evolução das vendas. Por quê?
Porque a gente poderia pensar que na região centro-oeste e norte, o fato da gente ter aumentado o prazo de entrega prometido, isso poderia reduzir as vendas. E observando aqui as vendas, elas permaneceram estáveis. Então não parece que houve um impacto nas vendas, o fato da gente ter aumentado o prazo de entrega. Agora vamos para a última etapa do ciclo PDCA, que é a etapa agir. Quando a gente usa essa palavra agir, na verdade o que a gente quer dizer é agir com base nos resultados. Então imagine o seguinte, a gente coletou diversos dados ao longo da etapa verificar. E aí com esses dados a gente precisa tomar decisões sobre o que vai ser feito depois. Por exemplo, se a ação que a gente fez foi bem sucedida, então ela tem que se tornar o novo padrão de trabalho da empresa. E aí a gente vai comunicar a toda a empresa que, como essa ação foi bem sucedida, ela vai passar a ser o novo padrão de trabalho. Agora, se a ação não foi bem sucedida, a gente tem que tentar entender por que isso aconteceu. Porque quando a gente for rodar o PDCA de novo, esse conhecimento sobre o fracasso da ação vai ajudar a gente a agir diferente na próxima vez que a gente for executar um outro plano de ação. Então, independentemente do resultado que a gente teve no plano de ação, a etapa ACT envolve a gente aprender sobre o que foi feito para a gente poder agir diferente ou melhor na próxima vez que a gente rodar o PDCA nesse processo. Para executar a etapa ACT no nosso exemplo, a gente precisaria analisar os dados coletados e tomar algumas conclusões. Primeiro, as negociações com o operador logístico parecem ter surtido efeito porque elas reduziram os índices de atraso na região sul. Lembre-se que os índices estavam em 60% e eles caíram para algo próximo de 20%. Não chegou nos 10%, mas realmente teve efeito. Então a gente pode pensar em manter isso como um padrão agora na região sul, essas novas frequências de saída. Além disso, as alterações de prazo de entrega prometidos na região centro-oeste e norte não afetaram as vendas e ainda assim melhoraram os índices nas regiões. Então isso significa que a gente pode manter isso também como um novo padrão de trabalho. Mas o mais interessante é que a meta geral dessas três regiões não chegou nos 10%, que era o objetivo inicial. Então isso significa que podem haver outras causas relacionadas que eu preciso continuar trabalhando com elas para reduzir ainda mais esse índice de atraso e chegar no mesmo índice de desempenho das regiões sudeste e da região nordeste, que estão abaixo de 10%. Bom, pessoal, para finalizar o vídeo, eu gostaria de falar sobre a relação do ciclo PDCA e a melhoria contínua. E como que isso acontece? Como eu já mencionei anteriormente, o ciclo PDCA ele não é feito para ser rodado apenas uma vez. O objetivo é rodar o ciclo PDCA várias vezes no mesmo problema. E aí, dessa forma, a gente vai melhorando o processo pouco a pouco. Vamos dar uma olhada nesse gráfico aqui do lado. Vamos supor que aqui é o desempenho do meu processo atual. Então, se o meu desempenho é esse, ele permanece estável porque eu não fiz nenhuma ação de melhoria, mas aí a hora que eu executo uma ação de melhoria, a expectativa é que melhore o processo. E aí a gente entra num novo patamar de desempenho. Aí eu analiso melhor outras causas que podem estar afetando o desempenho e faço uma outra rodada do PDCA. E aí com isso meu desempenho melhora de novo. Aí depois eu fico um tempo aqui esperando para todo mundo se acostumar com o novo padrão de trabalho. E aí eu faço um outro PDCA para tentar melhorar o processo ainda mais. É por isso que o PDCA é dito ser a ferramenta que operacionaliza a melhoria contínua. Porque a cada rodada do PDCA, o objetivo é chegar num novo patamar de desempenho. De pouquinho em pouquinho, a gente vai melhorando os processos. Bom, pessoal, então é isso que eu tinha para esse vídeo. Espero que o ciclo PDCA agora esteja muito mais claro para vocês. E fiquem atentos porque eu vou postar vários vídeos aqui no canal sobre ferramentas da qualidade. Se vocês quiserem pedir alguma ferramenta, deixe aí nos comentários que eu posto para vocês. Até mais. E aí, gente, bem explicativo esse vídeo, né? Sobre o PDCA. Deixa eu ativar a câmera aqui. Só um instante. Pronto. Então, é como no próprio vídeo, o rapaz fala, né? O ciclo do PDCA, ele serve exatamente para melhorar a gestão dos processos, levando o quê? A esse gerenciamento mais eficiente, mais claro, e como ele implica numa continuidade, ele tem que ser feito constantemente.
Agora, uma fala que eu achei interessante quando ele falou é exatamente o quê? Aí a gente gira o ciclo do PDCA e chega na etapa de desempenho. Aí a gente fica um pouquinho naquele patamar para as pessoas se acostumarem e depois a gente gira de novo para melhorar cada vez mais, não é? Então, isso é a continuidade. O PDCA ele também permite esse controle maior sobre esses vários processos de trabalhos presentes na organização, né? O que é fundamental para o gerenciamento. Então, ele é um método, né, que torna o processo mais eficiente, de uma forma simples, rápida, com menor custo, e elevando cada vez mais a qualidade do resultado. E o MASP, que a gente conheceu, né, desde a aula passada, foi feito com base nele, tá? Então, enquanto que para estar melhorando processos de gestão, a gente tem que fazer o giro do PDCA de uma forma contínua, no MASP é semelhante até se chegar à melhor análise e solução de problemas, né? Então, gente, o conteúdo da nossa aula de hoje era esse. Eu vou pedir aqui a compreensão de vocês para estar encerrando a aula um pouquinho mais cedo hoje. Como eu falei no início, né, eu vou ter que já voltar para o Hospital Regional da Unimed, estou com meu filho internado lá desde domingo,